Deficiência em Moçambique. Saudações, amigo ouvinte. Está no ar o seu programa que é transmitido em mais de 80 rádios comunitárias em Moçambique. Este espaço dá voz às pessoas com deficiência. Está na vossa companhia, Abdurrahmane Ibrahim. Obrigado pela preferência e ótima escuta. Este programa tem apoio à produção da TV Surdo. Amigo ouvinte, nesta edição, tratando do mês da paz, vamos falar dos 10 anos da ratificação da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, onde FAMOD organizou a primeira conferência em Maputo para a reflexão sobre os direitos deste grupo social. Acompanha a reportagem. Deficiência em Moçambique. 10 anos da ratificação da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, FAMOD organizou em Maputo a primeira conferência sobre deficiência e direitos humanos, onde Cantolo Ponja, presidente deste fórum, diz que a Convenção veio desafiar os governantes a rever suas políticas para o bem-estar das pessoas com deficiência. O Estado moçambicano ratificou a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o mais importante dos tratados internacionais que versam sobre os direitos das pessoas com deficiência, assumindo o compromisso de respeitar, cumprir e fazer cumprir todos os direitos nela previstos. É importante realçar que, sendo um tratado internacional, a Convenção vincula a todos os poderes do Estado, desde o Governo, a Assembleia da República e o Judiciário. Historicamente, as pessoas com deficiência em todas as partes do mundo foram submetidas a piores violações de direitos humanos, em consequência de percepções e atitudes estigmatizantes sobre a deficiência, enraizadas na sociedade e nas instituições. O progresso das sociedades no reconhecimento dos direitos humanos, em particular após a Segunda Guerra Mundial, ignora em grande medida as pessoas com deficiência e os seus direitos. Neste sentido, a Convenção veio desafiar os Estados a rever as suas leis, políticas, procedimentos e comportamentos que estavam minados por percepções estigmatizantes sobre a deficiência que prevalecem nas sociedades. Para Alice Dias, primeira conselheira da delegação da União Europeia em Moçambique, saúda o governo pela aprovação da proposta de lei de promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência. Esta conferência tem lugar num momento bastante oportuno, considerado que a recente aprovação pelo Conselho de Ministros do texto da futura lei sobre os direitos das pessoas com deficiência. Julgamos igualmente oportuno o facto desta conferência coincidir ainda com a comemoração dos 10 anos da ratificação da Convenção. Gostaríamos de apelar para que, tal como habitual em processos de desenho de leis no país, se abram as portas para acolher as vozes e percepções das pessoas com deficiência, indo assim de encontro ao princípio da Convenção: nada sobre nós sem nós. Já tivemos a oportunidade de apresentar esta questão à Sua Excelência a Senhora Ministra da Justiça quando a realização do segundo diálogo sobre direitos humanos entre a União Europeia e seus Estados-membros e o Ministério da Justiça, realizado em maio deste ano. Senhor Vice-Ministro, tenha paciência conosco, pois vamos a repetir este pedido para que esta lei esteja bem alinhada com a Convenção e possa satisfazer as aspirações das pessoas com deficiência. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, reconhecemos que há um longo caminho a ser percorrido. Os desafios são enormes, desde a violência contra as pessoas com deficiência, a participação política, a dupla discriminação sofrida pelas mulheres e raparigas com deficiência, a exclusão social e econômica, entre outros. Porém, a vontade de reverter estas questões desfavoráveis é muito maior,
Por isso, acreditamos que de mãos dadas, unindo os esforços do governo, da sociedade civil, em particular as organizações das pessoas com deficiência e dos parceiros de cooperação, daremos passos firmes na direção de tornar o país e o mundo cada vez mais inclusivo e onde todos podamos contribuir ao desenvolvimento. Para finalizar, desejamos uma conferência frutífera e que a mesma não seja apenas mais um encontro, que dela resultem ações concretas, ideias e estratégias que possam ter um impacto positivo na vida de milhares de crianças, mulheres e homens com deficiência. No país ainda existem vários desafios na inclusão das pessoas com deficiência, afirmou o presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, Luís Bitone. Informações oficiais e não oficiais sobre a deficiência e direitos humanos são consensuais em reconhecer que, apesar de assinalável melhoria do ambiente político, legal e institucional das pessoas com deficiência no nosso país, ainda prevalecem vários desafios para garantir a participação e inclusão da pessoa com deficiência na nossa sociedade. Assim, esta conferência visa, por um lado, celebrar as conquistas alcançadas de 10 anos da vigência da Convenção e, por outro lado, identificar, refletir, debater os grandes desafios que impedem a melhoria do nível de respeito, proteção e realização dos direitos humanos das pessoas com deficiência. Por seu turno, o vice-ministro da Justiça e Assuntos Religiosos, Filimão Soares, diz que, envolvidos 10 anos da ratificação da Convenção, ainda persistem vários desafios. Apesar da existência de uma estrutura legal favorável para a proteção dos direitos da pessoa com deficiência, envolvidos 10 anos da implementação deste instrumento, ainda persistem desafios, tais como a aprovação pela Assembleia da República da Lei de Promoção e Proteção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Plano Nacional da Pessoa com Deficiência 2022-2029. Instrumentos importantes que irão catapultar a implementação destes direitos da pessoa com deficiência. Esta conferência é para nós uma oportunidade para fazer balanço do que foi feito, refletir sobre os avanços, retrocessos e desafios para a implementação dos direitos das pessoas com deficiência em Moçambique, e é também um momento para partilha de experiências, lições e boas práticas na implementação dos direitos plasmados na Convenção. Que haja mais debates em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Depois desta notícia, vamos chamar o jornalista Rafael Bata, onde vai conversar com o jovem artista David Moando. Acompanha a entrevista. Deficiência em Moçambique. Estamos no programa Deficiência em Moçambique. Aqui estamos na conversa com o músico David Moando, do bairro das Maotas, que ele vai nos falar primeiro há quanto tempo está nesta carreira musical. Há 7 anos. Durante esses anos, quantas músicas já gravaste? Mas antes das músicas que gravaste, como é que entra nesta carreira? Eu entro nessa carreira, quase posso dizer que a 7 já é quando já comecei a me integrar bem já no assunto musical. Mas eu vinha cantando sempre na igreja. Então depois conheci um dos meus amigos que também são músicos, então me juntei com eles, isso já em 2016. Então começamos já a levar o assunto já a sério. 2016 até agora, quantas músicas que já gravaram? Como é que é o processo da música aqui em Moçambique? Até então, nós ainda não gravamos nenhuma música, porque por causa dos próprios fundos. É para não termos, para entrarmos naqueles estúdios mesmo, que tem aquela qualidade que a população quer, né? Ou a sociedade quer, não temos. Então, é por essa razão que ainda não gravamos nenhuma música. Apenas temos as músicas, mas ainda não estão gravadas. Mas já bateram algumas portas por forma a ter patrocínio para poderem gravar as vossas músicas? Temos batido as portas até o ponto de termos essa ideia de cantarmos as nossas músicas nos mercados, nas ruas. Então é uma das formas também que estamos a levar, estamos a tentar ver se pode aparecer uma pessoa que pode nos ajudar no sentido de fazer de gravarmos aquelas músicas que nós temos, porque pelo menos cantamos as nossas músicas, não são músicas das pessoas, não, só precisamos de um apoio, um financiamento
para podermos gravarmos as músicas. Mas temos batido as portas, só que ainda não deu certo. Mas quais são as dificuldades que têm enfrentado nesta carreira, considerando que vocês têm tocado nos mercados onde há aglomeração de pessoas? Posso dizer que é satisfatório. E é satisfatório porque a população tem gostado muito das nossas atividades, tem gostado muito das nossas músicas, até nos apoiam por nos dar 5, 10 meticais, 20 meticais por gostarem das nossas músicas. Sim. Não estão a enfrentar nenhuma dificuldade nesta área? Nós até então não. Posso dizer que não, porque ainda não gravamos e ainda não estamos mesmo dentro do mercado no assunto musical. Bom, David Mwando é uma pessoa com deficiência visual. Como é que adquire esta deficiência? Adquiri essa deficiência em 2004, através de uma doença. Depois de 2004 até agora, qual foi a questão de socialização em casa, os teus amigos? Não teve algum problema da discriminação na sociedade? Eu direi que o bom é que a deficiência encontrou-me enquanto eu já conhecia Deus. Então, isso para dizer que todas as coisas tive a força de Deus. Então, não tive nenhuma discriminação. Aqui em casa também nunca tive nenhuma discriminação. Na escola fui, não tive nenhuma discriminação. Então, mais ou menos isso, nunca fui discriminado. Falou da escola, tem conhecimento do Braille e onde é que estudou? Sim, tenho conhecimento do Braille. Braille estudei no ACAM. Associação dos Cegos Ambliopes de Moçambique. Sim. E agora, estás a estudar uma escola secular, porque ACAM estavas mesmo para aprender o sistema Braille, da tinta para o Braille. Sim, mas agora ainda. Neste momento não estás a estudar? Sim, estou. Como é que olha a música em Moçambique? Está boa? Em que pé está? Para mim está boa. Bom, não há nenhum problema, é chamado para alguns espetáculos fora tocar, como disse, toca nos mercados e outros sítios. Quando se trata de espetáculos, tem convidado o David para atuar? Sim, direi que às vezes tem-nos convidados, irmos atuar. Então fomos atuar em 60 anos de Frelimo na Praça da Paz. Então fomos para ali e às vezes temos ido para os casamentos, lobolo, apresentação, as pessoas têm nos chamado. Então isso é visto que a vossa atuação foi boa e cantam como a banda. São quantas pessoas que fazem parte do seu grupo? Somos 3, todos com a mesma deficiência, que é visual. David Mwando é membro da Associação dos Músicos? Não, até então ainda não sou membro, mas quero ser membro. Talvez essas dificuldades que mencionaste podem ser sanadas porque na associação existe lá um estúdio de gravação. Sim, pode me ajudar muito na parte da gravação das músicas, na parte dos próprios vídeos, das próprias músicas, porque o que a gente tem feito mesmo são coisas maravilhosas. Estás a ver 3 pessoas com a mesma deficiência, então não é fácil. E aqui em Moçambique eu acho que ainda não apareceram essas pessoas que cantam assim os 3 logo com a mesma deficiência. No caso de arrebentar algumas cordas nas vossas guitarras, como é que conseguem atenuar essa questão? Ou tem patrocínio, por exemplo, para cordas das vossas guitarras? Não temos nenhum patrocínio, só que como estamos a atuar nos mercados, aqueles 5 meticais, 10 meticais que as pessoas têm nos dado, então aproveitamos e usarmos o mesmo dinheiro para comprarmos as cordas, para não ficarmos só. Então preferimos sair nesse dia sem moeda enquanto tentamos investir na própria guitarra. Para elucidar um pouco os nossos ouvintes, aquilo que vocês têm feito nos mercados, pode cantar um pouco para os ouvintes perceberem como é que o David se faz aos mercados. Shakusungula imunti shaumbiri insati shaunaru inyimba shaumuni mwana hapsizi nchumu makweru kekansati umuveka kaya kavatalwa wena hausiwane jikulu. Muito bem, ouvimos aqui um trechinho da música do David. Últimas considerações, meu irmão. É agradecer em primeiro lugar. Estou a agradecer muito pela essa entrevista. Espero que os ouvintes acompanhem
e dizer que continuam a nos apoiar nos mercados. Somos pessoas com deficiência, mas queremos tentar levantar o que é a cultura para pessoas com deficiência, porque nós cantamos até as próprias nossas músicas que falam da própria deficiência. Então continuam a nos apoiar. O meu número é 84 037 4400. Repito, 84 037 4400. Muito obrigado. Espero que apareça uma pessoa com um bom coração para nos ajudar a gravarmos as músicas. Deficiência em Moçambique. Parabéns, David, sucesso na sua carreira musical. É o ponto final do seu programa radiofónico Deficiência em Moçambique. Estimado ouvinte, pode acompanhar esta e mais notícias nas nossas redes sociais, o Facebook e YouTube, onde pode nos seguir. Para tal, escreva Deficiência em Moçambique e faça a sua subscrição e ajuda-nos a crescer. Nos momentos finais do seu programa radiofónico Deficiência em Moçambique, esteve na vossa companhia Abdurrahmane Ibrahim. Este programa teve apoio à produção da TV Surdo. Obrigado pela audiência e até numa próxima oportunidade. Deficiência em Moçambique.